Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao... A pesquisa etnográfica consiste em uma metodologia de pesquisa que tem origem nas ciências sociais, mas, sobretudo, na antropologia. Diz respeito ao estudo dos elementos que compõem uma cultura específica, entre eles, seus modos de vida, comportamentos e valores. Por exemplo, embora seja, ainda hoje, muito mais aplicada na área acadêmica, principalmente nas duas áreas mencionadas acima, além da comunicação social e outros campos das ciências humanas, e até mesmo na área da saúde, a pesquisa etnográfica tem passado a ocupar o mundo corporativo, apresentando muitas contribuições para a análise de dados em atrevidote levantamentos. Neste artigo, apresentaremos a pesquisa etnográfica em detalhes e falaremos sobre como desenvolvê-la em um trabalho acadêmico. Continue acompanhando. O que é pesquisa etnográfica? A origem da pesquisa etnográfica data do período entre o final do século XIX e o início do século XX. Ela foi criada a partir da necessidade que os pesquisadores encontraram de aprofundar seus conhecimentos sobre os grupos sociais, o que se relaciona diretamente com o significado literal de etnografia, que é a descrição de um povo. Deste modo, os pesquisadores concluíram que somente entrando em contato de maneira profunda com determinado povo seria possível conhecê-lo profundamente. Assim, quem, hoje em dia, utiliza a etnografia como metodologia de pesquisa tem como objetivo examinar a cultura de um grupo social, com base em seus comportamentos, crenças, modos de vida, além de outros elementos que esta comunidade compartilha. Características da pesquisa etnográfica. Com isso em mente, as principais características da pesquisa etnográfica são: análise holística do objeto de estudo, ou seja, uma visão panorâmica da comunidade examinada e não uma observação de apenas uma parte do todo. Observação das interações e das relações entre cada um dos atores deste grupo social. Entrevista intensiva com os atores da comunidade analisada. Análise de documentos que contam a história do grupo estudado. Maior ênfase no processo de pesquisa do que nos resultados que virão e a ser obtidos a partir desta observação participante como principal ferramenta de análise dos atores sociais desta comunidade, que possuam participação ativa e dinâmica. Métodos de pesquisa etnográfica. A pesquisa etnográfica tem uma série de métodos que são utilizados para a coleta de dados, os quais listamos a seguir. Veja só: observação participante. Esta é a principal e mais comum técnica para coletar os dados em uma pesquisa etnográfica. Assim, como o nome indica, o pesquisador deve participar do meio de convívio com os membros da comunidade que está estudando e, desta maneira, observar de perto seus hábitos e vivências. Para isso, portanto, é necessário que o pesquisador conquiste a confiança dos atores que fazem parte desta comunidade. Além disso, este deve ser empático, sensível às questões que permeiam aquele ambiente e, por fim, saber ouvir os sujeitos. Entrevista intensiva. Entrevista intensiva também é uma das principais formas que o pesquisador que se debruça em uma pesquisa etnográfica tem de coletar dados sobre o meio a respeito do qual está estudando. Consiste, portanto, em uma conversa casual com um ou mais sujeitos envolvidos no meio estudado a fim de coletar informações sobre seus hábitos e comportamentos, bem como a influência deste no meio e vice-versa. Questionário. Caso o pesquisador queira ou necessite agrupar dados quantitativos a respeito do grupo social estudado, é possível aplicar questionários entre os membros desta comunidade. Vale lembrar, no entanto, que estes cabem somente como instrumento complementar de análise. Relatos. Para uma análise qualitativa aprofundada a respeito do grupo social sobre o qual o pesquisador está se debruçando, os relatos são uma excelente ferramenta de coleta de dados. Isso porque podem fazer parte do material frases,
ilustrações, canções e outros elementos que fazem parte da cultura desta comunidade e que acrescentam informações valiosas para a pesquisa. Análise de documentos. Documentos também são capazes de contar a história de determinado povo e, portanto, servir como instrumento de coleta de dados qualitativos para uma pesquisa etnográfica. Assim, o pesquisador pode enriquecer seus estudos por meio da observação desses documentos. Observação direta. Ao contrário da observação participante, na observação direta o pesquisador não deve, necessariamente, participar das atividades sociais da comunidade que está sendo estudada, mas observar diretamente, mantendo, assim, certa distância. Desta maneira, cabe ao estudioso fazer uma observação aprofundada dos fatos e fenômenos que estão diretamente relacionados ao objeto de estudo. Como fazer uma pesquisa etnográfica? Como mencionamos anteriormente, uma das principais características da pesquisa etnográfica está no fato de que, nesta metodologia, a maior ênfase não está nos resultados que poderão ser obtidos, mas nos processos da pesquisa e da coleta de dados como um todo. Assim, o pesquisador que opta por esta metodologia de pesquisa deve dar muita atenção a cada uma das etapas do estudo. Entre elas, estão: 1. Encontrar um referencial teórico a partir da leitura de teses, artigos, revistas, livros e demais publicações que tenham como foco o mesmo objeto de estudo, tem como construir o referencial teórico. Em outras palavras, essas obras servem como embasamento para a sua pesquisa. 2. Encontrar um problema. Em suma, é necessário encontrar uma problemática que tenha base na própria experiência do pesquisador e que, por meio do desenvolvimento da pesquisa, poderá ser solucionada. 3. Fazer um diário de campo. O pesquisador deve desenvolver um diário de campo para fazer as anotações referentes à pesquisa. Além disso, também deve usar o recurso para registrar dados que são recolhidos conforme as observações e a imersão se desenvolvem. 4. Conquiste a confiança do grupo estudado. É muito importante conquistar a confiança do grupo social estudado, a fim de que a pesquisa ocorra sem percalços e com mais fluidez. 5. Escreva o relatório. Por último, é necessário elaborar o texto final de acordo com as práticas de redação científica e seguindo as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Exemplos de pesquisa etnográfica. A seguir, reunimos alguns estudos etnográficos que podem servir de inspiração para o desenvolvimento do seu trabalho. Estudo etnográfico sobre pessoas em situação de rua em um grande centro urbano. Homens nas fronteiras das prisões femininas, um estudo etnográfico em dias de visita à saúde mental no enfoque das mulheres afetadas pelo Zika vírus, um estudo etnográfico no estado do Pará, Brasil. Funcionamentos de instituições em cenas de uso de crack, um estudo etnográfico. Se você quer ver outros exemplos de pesquisa etnográfica, basta acessar a base de dados Cielo e fazer uma busca pelo termo estudo etnográfico. Não se esqueça de aplicar o filtro título, pois assim fica mais fácil encontrar trabalhos que utilizaram etnografia como principal metodologia de pesquisa. Para entender melhor a metodologia, veja o vídeo da Profa. Windis Ferreira. Por fim, a pesquisa etnográfica é uma abordagem de investigação científica usada em diferentes áreas do conhecimento, com a função de estudar as crenças e comportamentos de grupos específicos. Em suma, o pesquisador participa do dia a dia do grupo e registra as experiências vividas para transformá-las em texto posteriormente. Antes de escolher este método, verifique se ele realmente faz sentido para o seu tipo de estudo e se há tempo disponível para a realização.